Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada abundantemente na sua vida, na sua casa e na vida da sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares de Oliveira e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu quero pedir para você, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo. Vamos trabalhar para o Senhor. Pastora Carmen Soares de Oliveira, se inscreva e divulgue, compartilhe com outras pessoas para que elas também conheçam mais o Senhor, conheçam mais a Deus e temam a Ele, porque nós bem sabemos que a única solução para as nossas vidas é o Senhor. Não existe um outro caminho, não existe uma outra saída. Tão certo como a humanidade fica procurando compreender se de fato só existe a raça humana sobre a face da terra no universo, ou se existe outros seres. A gente vê os bilhões que são gastos aí diariamente em busca-se de descobrir se existe outros habitantes do universo ou se são apenas nós, os seres humanos. A palavra de Deus diz assim, que no início Deus criou os céus e a terra. E nós sabemos que nenhum cientista conseguiu descobrir nada além do que a palavra revela. Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos vendo aí eles gastando milhões e milhões diariamente, com o objetivo de ver se encontra outras formas de vida no universo, mas até agora o que prevalece é apenas o que Deus disse. E com isto nós precisamos mostrar para as pessoas que a verdade que elas precisam conhecer está escrita na palavra de Deus. Por isso eu te peço, se inscreva aqui no canal Pastora Carmen Soares de Oliveira no YouTube e vamos trabalhar para o Senhor, porque tudo indica que estamos aproximando dos tempos finais e não há salvação para nenhum ser humano, senão em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então vamos trabalhar juntos e assim nós estamos cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele não fez um convite, ele chamou as pessoas. Ele não chegou para os discípulos e chamou e convidou os discípulos para eles segui-lo. Não, ele chamou os discípulos para segui-lo. E ele não sugeriu para nós assim, olha, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Ele não deu uma sugestão, ele ordenou, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então nós sabemos da verdade. E nós temos aqui as redes sociais, nós temos este canal no YouTube, nós temos a internet como uma ferramenta também preparada pelo próprio Deus para os tempos finais, para que o evangelho, a palavra de esperança, de vida, chegue a todas as pessoas como Jesus Cristo deu a ordem. E na ordem dos acontecimentos, ele colocou algo que não pode ser tratado de qualquer maneira. Ele colocou uma palavra definitiva dizendo, e este evangelho será pregado a toda a criatura, a todas as nações, para servir de testemunho, e aí depois virá o fim. Então nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa geração, que é de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus e mostrar para as pessoas que não há segunda alternativa, só há uma, Jesus Cristo. Ele é a única saída e Ele é o único Salvador. Então vamos juntos trabalhar para o Senhor, confiando que nele o nosso trabalho não é vão. Nós teremos grandes recompensas dele, por fazer a obra dele. Então se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo e vamos juntos fazer o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer. Mas eu estou gravando esse vídeo no final do ano de 2020, precisamente.
Eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de dezembro, dia do Natal. E uma coisa me chamou a atenção, algo incrível, é algo que desperta a nossa curiosidade e também o bom senso, desperta o nosso bom senso. O que nos leva a despertar o nosso bom senso? O que leva a despertar o nosso bom senso numa situação como esta? É exatamente o que a palavra de Deus diz, aquilo que Salomão escreveu. O que é hoje, já foi. O que será amanhã, também já terá sido. E é incrível como a história se repete. E o mais incrível é como nós não aprendemos e cometemos os mesmos erros. Apesar de toda a capacitação que nós temos, da nossa geração, todo o aparato que nós temos à nossa disposição, é incrível parar e analisar e ver como os nossos contemporâneos, a nossa geração, como que nós cometemos os mesmos erros que as gerações do passado cometeram. Os seres humanos, eles continuam a cometer os mesmos erros que os seres humanos da atualidade, dos dias de hoje, deste presente século, do século 21, continua praticando os mesmos erros daqueles que erraram no início, depois que o Noé saiu da arca e repovoou toda a terra com os seus 3 filhos, a sua esposa e as suas 3 noras. Eles repovoaram a terra, depois do dilúvio ter levado todos, ter matado todos, exterminado todos os seres viventes que estavam sobre a face da terra, sobrando somente aquelas 8 pessoas que Deus chamou e que deram ouvidos à voz de Deus e construíram a arca, que eu acredito que os filhos de Noé também empenharam com ele na construção da arca, que levou 100 anos, um século, para ela ser construída. E eles viram o agir de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, manifesto em favor da vida deles, poupando-os da morte. Mas mesmo assim que eles geraram filhos, suas famílias cresceram sobre a face da terra, se multiplicou, eles continuaram a fazer as mesmas coisas, a praticar os mesmos erros que praticavam os seus contemporâneos antes do dilúvio, antes que o dilúvio levasse todos eles. Então os filhos de Noé e os seus filhos continuaram praticando os mesmos erros. E o mais incrível é que nós somos conhecedores da história e nós temos um vasto conhecimento, temos recursos de todos os lados às nossas mãos, e nós continuamos praticando os mesmos erros. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas que eles faziam. E este ano de 2020, que está se encerrando, ainda falta aí 6 dias para que ele se encerre. E tem muitas pessoas que estão dizendo assim: 2020 não vai deixar nenhuma saudade e já está indo tarde. Eu vi até numa revista de circulação nacional, eles colocando exatamente isto, que o ano de 2020 já está indo tarde, como se o que aconteceu neste ano não tenha servido de nada para nos alertar. Então, como está chegando ao final dele, as pessoas estão dizendo que o ano de 2020, ele está indo tarde, ou seja, já está atrasado, já era para ter acabado, né? E este ano, o ano de 2020,
ele foi considerado como o ano mais difícil da história da raça humana. Por quê? Porque o mesmo problema atingiu todos os povos. Um só problema atingiu todos os povos, independente da posição social, independente se o indivíduo é rico ou é pobre, independente da cor da sua pele, independente do continente onde a pessoa está, onde ela nasceu, onde ela está vivendo. Mas na verdade, todos enfrentam o mesmo problema. O problema que no final do ano de 2019, cerca de um ano atrás, um problema que nós só ouvíamos falar aqui, nós só ouvíamos falar que algo estava acontecendo lá na Ásia, lá numa cidade da China chamada Wuhan. Estava acontecendo que um vírus, uma bactéria, estava matando as pessoas, uma gripe estava matando as pessoas. Mas como era coisa localizada lá, então nós não levamos aquilo muito a sério. E nós tivemos o final do ano de 2019 cheios de expectativas, cheios de planos, de projetos já elaborados, programados para serem realizados em 2020. E nós sempre fazendo os nossos projetos, colocamos o que nós queríamos realizar neste ano que está terminando. Mas de repente veio a realidade que não foi agradável para ninguém. Foi um ano difícil, foi um ano em que nós tivemos grandes dificuldades em todas as áreas, na área política, porque os governantes não conseguem encontrar solução para os problemas. Na área governamental, na área social, nós vemos aí uma sociedade que não consegue zelar de si mesmo, uma sociedade que não consegue ser solidária, uma sociedade que não consegue zelar pelo seu próximo, uma sociedade que não consegue cuidar de si mesma. E nós vemos aí, os cientistas quebrando cabeça, tentando de todo jeito encontrar uma vacina, encontrar algo que imunize a população mundial. E ao mesmo tempo, o que eles já têm aí como sendo o remédio ou preventivo para este vírus, recebe aí uma resistência enorme, porque é algo que ainda está em teste. Então, o que nós estamos vendo aí? Qual que é o resumo que nós podemos fazer deste ano? Qual que é o resumo que você faz deste ano? Será se você está também? Será se eu estou também como aquela reportagem de determinada revista que diz que o ano vai tarde, já está atrasado, está indo tarde demais? Ou será se nós de fato conseguimos ver a nossa realidade? O que nós somos? Diante de um vírus, nós nos mostramos impotentes, incapazes de resolver o problema. Vimos muitos dos nossos sendo contaminados e infelizmente uma multidão foi ceifada no mundo inteiro. Muitos dos nossos faleceram com esta doença. E o que nós aprendemos? Ficamos o quê? A humanidade, ela está mais humilde diante de tudo isto? Ou mais arrogante? Mais humilde ou mais arrogante? É preciso parar um pouquinho e fazer uma análise. Como que eu fiquei diante da minha impotência, da minha incapacidade no ano de 2020? Como que eu fiquei? Que tipo de pessoa que eu me tornei? Estou mais humilde? Ou fiquei mais arrogante? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? O que aconteceu com a humanidade? Que bagagem nós levaremos para o ano de 2021? Uma coisa é certa:
somos todos iguais. Deus não fez, nunca faz e nunca fará acepção de ninguém. O mesmo problema que vem sobre o justo vem também sobre aquele que ignora a justiça. O mesmo problema que vem sobre aquele que ora a Deus e tem fé em Deus, vem sobre aquele que despreza a Deus e que não tem fé em Deus. Os mesmos problemas vieram. Então, o que nós vamos levar para o ano de 2021? Nós temos aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o profeta Isaías, que é considerado o maior profeta bíblico, o maior profeta judeu, porque na verdade são os profetas judeus, foram os mais respeitados, os que estão aqui na Bíblia, os que foram relatados, o que eles profetizaram, o que eles falaram, porque eles não falaram por vontade própria, mas eles falaram pela vontade de Deus. Eles não falaram porque eles queriam falar. Esses profetas que estão registrados aqui, o qual eu cito, o profeta Isaías, ele não falou o que ele queria falar, mas ele falou o que o povo precisava ouvir e aquilo que Deus queria comunicar ao povo. E no capítulo 9 é muito interessante, porque o capítulo que o profeta fala exatamente daquela pessoa, daquele homem, daquele ungido, daquele profeta, do qual o próprio Moisés, que foi o primeiro governante do povo de Israel, ele falou: eu vou morrer, mas Deus vai levantar no meio de vós, meus irmãos, um profeta maior do que eu, e a este profeta vocês devem ouvir, a ele vocês devem obedecer. Sim, o Moisés estava falando do advento do Filho de Deus. Ele estava falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava falando do nascimento dele. E aqui o Moisés estava falando do nascimento do Filho de Deus. Ele estava falando como profeta do nascimento do Salvador, que seria o principal dos judeus. Ele, Jesus Cristo, é o principal homem nascido no meio do povo judeu, e era dele que Moisés estava falando. E agora o profeta Isaías, usado por Deus de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, aqui no capítulo 9, o livro do profeta Isaías, ele foi escrito cerca de 740 a 680 anos antes do nascimento deste, que é o homem mais importante nascido no meio dos judeus, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E aqui no capítulo 9 de Isaías, o profeta escreve assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Maravilhoso. Então aqui o profeta estava falando para eles que nasceria o que Moisés falara, que seria maior do que ele. E aqui o profeta mostrando que ele nasceria para resolver os problemas, para trazer esperança, para trazer alegria verdadeira, esperança que não morre diante da dificuldade, esperança que não acaba diante de uma barreira que surge na caminhada, mas esperança que rompe com a barreira para que a caminhada continue. Exatamente isto que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, veio para fazer. Ele veio para ser a esperança que prorrompe as barreiras, que rompe com as dificuldades que surgem no meio do caminho, inclusive a própria morte. Ele veio para romper a dificuldade da própria morte, porque ele veio para fazer o quê? Para dar vitória sobre a morte, que é um obstáculo no caminho da pessoa, no caminho da humanidade. Mas ele veio exatamente para isso, para romper com a barreira da morte e nos dar o quê? A eternidade, nos dá direito à vida eterna. Então ele nasceu, ele nasceria, como o profeta vê aqui, para trazer solução definitiva para todos os problemas que o povo de Israel estava enfrentando. Naquela época já havia acontecido a divisão das tribos. Já era o reino do norte e o reino do sul. E era um problemão que eles enfrentavam, porque o próprio texto que Isaías escreve aqui, depois dele mostrar aquele que viria para trazer a solução para os problemas e ser a luz nas trevas para todos aqueles que estavam na escuridão. Se você continuar lendo o texto, a partir do verso de número 8, eu li com você até o verso de número 7, Isaías capítulo 9, do 1 até o 7. Mas se você continuar lendo o texto a partir do verso de número 8, você vai ver que apesar de Deus mostrar através do profeta que ele havia providenciado o que tem a solução para tudo em suas mãos, os problemas continuariam. Ou seja, como João escreve no capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso de número 11, nós lemos o João escrevendo que ele, Jesus, ele veio para o que era seu. E quem que eram os seus? Ele veio para o que era seu. O seu era o povo de Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1 e o verso de número 11, está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele veio para o seu povo, para o povo de Israel, que estava padecendo. Aqui quando o profeta Isaías, ele entrega a profecia, ainda não havia acontecido o cativeiro, da Babilônia. Eles ainda não haviam sido levados, a nação de Israel, que já estava dividida, ela já estava enfrentando os inimigos, e estava enfrentando os inimigos sem achar que eles eram dependentes de Deus.
Pelo contrário, eles romperam com Deus. Aqui, quando o profeta entrega a visão profética, ele mostra Jesus Cristo vindo, o Salvador vindo, resolvendo o problema. Mas logo em seguida, como eu cito para você aqui, é como se Jesus tivesse vindo e eles não tivessem aceitado aquele enviado de Deus, e era exatamente isso que ele estava vendo. O enviado de Deus veio e eles não receberam, e aí o advento do Filho de Deus passou diante deles, do Messias de Israel, o Yeshua, o esperado por eles, o ungido de Israel, aconteceu. E eles continuaram como se nada tivesse acontecido. E quando nós lemos aqui a respeito do julgamento que Deus faria, ou Deus fez a Samaria, que era a capital do Reino do Norte, dá para nós compreender que tudo que estava acontecendo com eles, apesar da promessa do Redentor, mas eles continuavam agindo como se nada estivesse acontecendo, como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse falando, como se não tivesse profeta no meio deles. Isaías, ele profetizou no Reino do Sul, que era o reino de Judá, mas era a mesma terra, na verdade, era os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel divididas no Reino do Norte e o Reino do Sul, mas eles tinham conhecimento do que o profeta do Reino do Sul estava falando, como os moradores do Reino do Norte tinham conhecimento do que o profeta do Reino do Sul falava, assim como os moradores do Reino do Sul tinham conhecimento do que o profeta do Reino do Norte falava também, porque eles eram próximos. Era um povo próximo, mas mesmo assim, mesmo conhecendo tudo e tendo acesso a tudo, eles lidavam com as coisas de Deus como se nada estivesse acontecendo. Olha o verso 8: o Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, eles não aprendiam nada. Deus falava, enviava os profetas, enviava a palavra dele, insistia com eles. Os profetas levantavam de madrugada, madrugavam para poder falar para eles a palavra do Senhor, mas eles não estavam nem aí. Ou seja, bem parecido com a nossa geração, a geração que tem visto aí, a geração que tem visto o vírus, o Covid-19, ceifando milhares e milhares de pessoas o tempo todo. Todos os dias é dado os números dos que foram mortos pelo vírus.
E o restante da população age como se nada de errado estivesse acontecendo. É incrível como nós cometemos os mesmos erros. E nunca fora tão pregado como nós estamos presenciando aos sinais dos tempos do fim, chegando mesmo, diante dos nossos olhos. Mas mesmo assim, a maioria prefere agir como se Deus não existisse, como se não houvesse ninguém que fosse o dono do mundo. Aliás, as pessoas agem como se o mundo não tivesse dono. E até mesmo os que conhecem a Deus, os que conhecem a palavra de Deus, eles agem também como os filhos de Israel agiam nos dias que o profeta Isaías profetizou. Eles agem da mesma maneira também, ou seja, tudo isto que aconteceu, toda essa dificuldade que nós enfrentamos neste ano que está quase encerrando, dá-se a impressão que não serviu de escola para ninguém. E até mesmo aqueles que sofreram com o Covid, muitos deles agem como se nada tivesse acontecido. Eu não morri, então eu vou ser feliz. Eu sofri demais, eu ouço muitas pessoas, porque como pastora, a gente tem acesso a muitas famílias, a gente convive com muitas famílias. Eu mesma, dentro da minha própria casa, eu tive o meu marido que teve Covid e que ficou muito ruim mesmo. Ele não aceitou ser internado, mas ficou muito ruim. E já passado cerca de 4 meses, ele continua bastante bastante debilitado com as consequências do Covid. Agora, o que me chama a atenção é como que algo tão sério que aconteceu e está acontecendo no mundo inteiro não leva as pessoas, a humanidade, a se tornar mais humilde, a se tornar mais humana diante do que está acontecendo. O que está sendo dito aí? Está sendo dito que as coisas vão agravar no ano de 2021. Mas eu tenho fé que o mesmo Deus que nos ajudou a vencer o ano de 2020, Ele já preparou para nós também a solução para os problemas que nós enfrentaremos no ano de 2021. Mas eu não vou agir com arrogância diante de Deus, dizendo assim, esse ano de 2020 já vai tarde. Não. Eu tenho que aprender com as coisas que aconteceram neste ano, primeiro para me servir de experiência, porque eu não sei o que virá em 2021. E eu não posso desprezar nada que eu aprendi neste ano de 2020, porque foi escola para mim, para que eu saiba enfrentar as aflições que virão no ano de 2021. Como que eu posso desprezar o que Deus me oferece, como os filhos de Israel desprezaram o seu Salvador? Desprezaram aquele que veio para dar a eles vida e vida com abundância. Como que eu posso desprezar? Como que você pode desprezar? Como que os governantes, como que as autoridades, como que as famílias da terra podem desprezar tudo isto que nós vivemos neste ano de 2020 e achar que 2021 vai ser bom, vai ser muito bom, ou vai dar certo e nós não precisamos buscar a Deus, não precisamos depender de Deus, porque vai ter a vacina e todo mundo vai vacinar. Tem pessoas dizendo que eu vou ser o primeiro a ser vacinado, porque eles estão vendo a vacina, que na verdade nem é ainda uma vacina, é um teste que está em estudo. E tem pessoas dizendo, eu vou dormir na fila, eu vou ser o primeiro, eu vou ser a primeira. As pessoas estão dizendo isto, a ser vacinado, porque eu quero estar imune. As pessoas estão dizendo isso, elas estão acreditando na vacina para poder, ou nesse remédio que vai ser aplicado, esse teste que vai ser aplicado, como sendo a solução para os problemas deles, esquecendo que há um Criador que comanda céus e terra e que Ele está no controle de todas as coisas, e a pessoa tem que entender isto. Tem gente que tem até raiva quando ouve nós dizendo que Deus está no controle,
Mas se você pegar o próprio livro que eu citei aqui do profeta Isaías, se você estudar o próprio livro, você vai ver que Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, ele sempre mandou para eles, para os filhos de Israel, que é o referencial central que nós temos na Bíblia, que nós temos aqui da história deles, o relato da história deles, desde quando a nação foi formada no ventre da Sara, que era uma mulher estéril, até os dias de hoje. Ela já estava com 90 anos quando ela deu à luz ao Isaac, que é o pai da nação de Israel, o que gerou o Jacó e o Esaú, que gerou o Jacó, o Israel, o pai dos 12 patriarcas que formaram a nação de Israel. Você vai ver que desde que a nação foi formada, até os dias atuais, até os dias de hoje, Deus, ele tem manifestado misericórdia, amor e fidelidade para com a nação de Israel de uma maneira toda especial. É só você pegar a história e você ver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o massacre que se deu contra o povo judeu na Europa, para poder cumprir aquilo que estava dito pelo profeta do vale de ossos secos, de uma nação que quase fora extinta na Segunda Guerra Mundial por Hitler e seus aliados. E agora Israel é uma das potências mundiais, com apenas 72 anos de existência, é uma nação, a potência mundial, uma potência mundial, com 72 anos. Isso mostra o quê? O zelo de Deus, o carinho de Deus, o compromisso de Deus, a aliança de Deus, a veracidade. Israel é o quê? É um sinal da veracidade da palavra de Deus, é o testificar da verdade da palavra de Deus. Isso tudo deve chamar a nossa atenção, deve dar uma sacudida em nós, falar assim: acorda, as coisas não são do jeito que nós queremos que elas são do jeito que Deus quer que seja, porque é Ele que é o Senhor. Então, tudo isso que veio, o vírus, olha, qual que é o problema que nós estamos tendo agora? A mutação do vírus, todo dia surge aí uma nova mutação. Todos os dias. O Reino Unido já está isolado. Eu tenho família no Reino Unido, meu filho, minha nora, a minha neta são do Reino Unido, moram lá no Reino Unido. Minha nora, minha neta são irlandesas do Reino Unido, Irlanda Norte. Meu filho mora lá há quase 20 anos, então eu conheço a realidade lá. E o Reino Unido já está aí com o vírus, já houve uma mutação bem mais perigosa do que aquele primeiro vírus que surgiu lá em Wuhan. Agora, será se esse teste que as pessoas estão confiando tanto vai ser suficiente para segurar a mutação dessa nova cepa de vírus que está vindo aí? O que nós vamos fazer? Não tem outra coisa a fazer senão confiança em Deus. Não tem como tratar com arrogância, igual os filhos de Israel falou assim: derruba, nós faremos outro, não tem problema não, como eu li aqui para você, olha aqui para você ver, eu repito aqui, olha como que eles foram arrogantes com o Senhor. É assim, olha só, os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Ou seja, não adianta nada Deus castigar, não adianta nada Deus tratar conosco, porque nós vamos superar e não vamos humilhar diante dele. O problema está nisso aí. Eles queriam superar tudo sem depender de Deus, ou seja, tira Deus da jogada, tira Jesus Cristo da jogada, tira o comando dele, que comanda sobre nós. A vida é minha, o nariz é meu, eu faço o que eu quero. Então, infelizmente, tudo isto não nos ensinou ainda o que nós precisamos aprender, que de fato é que nós temos que depender de Deus.
Não, mas a maioria está esperando aí apenas o remédio, apenas este teste para elas serem vacinadas e ficarem imunizadas contra o vírus. Sendo que o próprio vírus já está em mutação aí no mundo inteiro. Será o que ainda precisa acontecer para que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus para que Ele vos exalte. O que ainda falta acontecer para nós aprendermos que Deus é soberano, é Senhor absoluto, exerce o comando de tudo e de todos, e que nós simplesmente não somos nada diante dEle? O que ainda falta com tudo isso que está acontecendo? Para nós sermos humildes diante do Senhor que fez os céus e a terra. Ah não, agora nós vamos para Marte, agora nós vamos partir para Marte, agora nós vamos colonizar outros planetas, já que a Terra ela está falida e o negócio aqui está complicado, então nós vamos partir agora para Marte. É o que as autoridades, os endinheirados do mundo estão fazendo, os bilionários estão fazendo, investindo seus bilhões em pesquisas para colonizar Marte e outros planetas aí, para ver se escapam, sem se sujeitar a Deus, sem fazer a vontade dele. Não tem jeito, não tem saída. Não tem saída para a humanidade senão sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o contrário, as pessoas aderem às ideias satânicas, diabólicas, antibíblicas, anti-Deus, anticristo, sujeitam ao sistema diabólico influenciado por Satanás, e rejeita a orientação de Deus, e rejeita a orientação divina. Que nós venhamos lembrar que esse menino que nasceu, cujo o nascimento dele é comemorado por nós, pelos povos do Ocidente, no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos que dia que ele nasceu, mas o fato é, ele nasceu. E se colocar essa data aí com outras finalidades também não muda nada, porque de fato ele nasceu, independente do dia que ele nasceu, mas esse menino nasceu e não é mais menino. Ele cresceu, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e está sentado à direita de Deus, governando tudo e todos, e em breve ele voltará. E nós precisamos aprender a nos submeter a Ele e dizer: aqui estou, Senhor, eu sou feitura sua, meu Deus, criada pelo Senhor, criado pelo Senhor, a tua imagem, a tua semelhança, para fazer a tua vontade. Então, meu Deus, qual que é o teu plano, qual que é o teu projeto, qual que é a tua vontade para a minha vida? E é isso que eu preciso. Eu preciso me submeter à tua vontade, meu Deus, porque a tua vontade é perfeita, é agradável e satisfaz a alma. Então você não encontrará isso em nada. Uma vontade boa, perfeita, agradável, que satisfaça a tua alma. Você não encontrará, eu não encontrarei isso em ninguém, a não ser no Senhor, a não ser no nosso Pai Celestial, a não ser no nosso Salvador Jesus Cristo. Que nós não cometamos os mesmos erros que nós cometemos até aqui, e que o ano de 2020 ele não seja colocado no esquecimento proposital, e venhamos cruzar os dedos e dizer: 2021 vai ser melhor. Vai ser, se Deus quiser. Se Deus quiser, 2021 vai ser melhor. Mas minha amiga e meu amigo, se Deus não quiser, ele não será melhor. Mas venha o que vier, Ele é fiel, Ele não vai nos desamparar. Ele falou para nós isto, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, em qualquer situação, Ele não vai nos desamparar. Então, vale a pena agora mesmo
submeter à vontade de Deus e falar: amém, Senhor. Eu estou vivendo no mundo que jaz no maligno, no mundo hostil, no mundo que não é bonzinho com ninguém. Não pensa você, jovem, você menina, que o mundo, que as pessoas serão boazinhas com você, porque elas não serão, porque ninguém é bom. Bom só existe um, é Deus. Então, se você quer submeter à vontade de alguém, submeta-se à vontade de Deus, porque esse não vai te enganar, esse não vai te iludir, este não vai te engravidar e te deixar sozinha aí, moça. Este não vai te iludir, esta não vai te abandonar, não vai te trocar por outro, este não vai te trocar, Deus não vai te trocar por ninguém, Jesus Cristo não vai te lançar fora, nele não há engano, nele não há injustiça. Então submeta-se a Ele e fala para Ele: Senhor, muito obrigada pelo ano de 2020, muito obrigado pelo ano de 2020, eu aprendi muito, pela graça do Senhor eu escapei, minha família escapou, e eu preciso que em 2021 eu continue sendo protegido pelo Senhor, e a minha família precisa continuar sendo protegida pelo Senhor. Não me deixe, meu Pai, não me deixe. Vamos dizer isso para Deus, sem arrogância, sem nariz em pé. Vamos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, obrigado pelo ano de 2020. Obrigado por tudo que aconteceu e o Senhor nos guardou. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Senhor que nos guardou, nos protegeu, nos livrou do mal, nos guardou com a tua destra fiel, e nós somos muito agradecidos ao Senhor. Agradecidos, meu Deus, pelo nosso lar, pela nossa família. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, misericórdia para todas as famílias da terra. Muitas enganadas, só se preocupam com os bens materiais, em acumular riquezas, meu Deus, e esquecem de buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, que é mais importante do que tudo. Que o Senhor nos perdoe se nós temos deixado ser levados pelos enganos do maligno. Que o Senhor nos liberte, Pai, e perdoe as nossas iniquidades em nome do nosso Senhor Jesus, e nos guia, meu Deus, pelo caminho certo, que nós compreendamos a tua vontade, que é perfeita, agradável, boa, que satisfaz a nossa alma. Que venhamos, meu Deus, compreender, ajuda-nos a compreender que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. Senhor, te agradecemos porque 2020 foi um ano muito difícil, mas foi um ano em que nós pudemos ver o agir do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, independente do que virá em 2021, mas é certo que até aqui o Senhor nos ajudou, e isto, meu Deus, alegra a nossa alma. E nós temos certeza que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ajudará, meu Deus, no próximo ano. Nós te agradecemos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, e entregamos nossas vidas, nossas casas e nossas famílias em tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós e abençoe, meu Deus, todas as famílias da terra. Nós pedimos isto para a tua glória, meu Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos, dando ao Senhor, Deus fiel e verdadeiro, que tem usado de misericórdia e bondade para conosco. Nós damos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor nos livre dos enganos do maligno e nos conduza, meu Deus, na verdade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Deus te abençoe.
Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e que você tenha, junto com a sua casa, sua família, um feliz 2021, debaixo da divina proteção do nosso poderoso Deus. Um grande abraço, feliz ano novo.